Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus, que foi enviado como nosso ajudador, como nosso consolador, como a nossa fortaleza, que ele te renove no dia de hoje, que ele te dê força, que ele te dê direção, que ele seja seu professor, que ele seja seu guia, para que você não erre, para que você acerte. E é tão importante nós usarmos a força do Espírito Santo e a sabedoria do Espírito Santo sobre a nossa vida. Todo dia, né? Por mais que nós temos a Bíblia ela consegue ser revelada com precisão quando nós usamos o Espírito Santo para isso e quando o Espírito Santo nos usa para entender a palavra. Todo dia, quando eu vou fazer o devocional, eu peço que o Espírito Santo dê uma palavra. E eu digo assim: Espírito Santo, eu vou abrir a Bíblia e eu vou tirar uma palavra. E essa palavra que eu vou tirar, que seja a palavra que o Senhor quer dirigir às pessoas, né? E olha, tem saído muito esse texto, e esse texto saiu de novo. E eu estou usando aqui em outra Bíblia, né? Porque às vezes a Bíblia ela fica viciada na página que você sempre abre e tal. Então eu estou usando essa Bíblia, mas geralmente eu uso a NVT, que está ali, e a RA. Mas por esses dias eu tenho usado a ACF. Já faz aí um mês ou 2 meses mais ou menos que eu tenho usado essa versão ACF, que é uma Bíblia diferente. E ela saiu aqui de novo no livro de Lucas, capítulo 6, no versículo 45. Nós fizemos um devocional parecido com esse, mas o Espírito Santo hoje, ele revelou uma outra palavra, um outro ensino dentro desse capítulo. E ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro que está em seu coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quanta verdade existe nesse versículo. E essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que está falando ao nosso coração. O próprio Senhor Jesus que está falando. Só que hoje o Espírito Santo ele leva a gente a pensar em quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos com os nossos amigos, quando nós nos reunimos com os nossos familiares ou até visitantes, que nós trazemos a nossa mesa, a mesa, que é um lugar sagrado, porque o alimento é algo sagrado. O alimento, ele é tão sagrado que a palavra de Deus nos ensina a dar graças sobre ele. Pelo menos eu tenho esse costume desde criança, orar sobre o alimento que eu vou consumir, agradecendo a Deus porque ele preparou aquele alimento, a terra que produziu, o dinheiro que pôde comprar, né? Agradecer o nosso patrão, vamos assim dizer, que deu o emprego para nós. É uma sequência de agradecimentos. Então, o alimento é uma coisa muito sagrada, muito sagrada. Eu lembro que minha mãe falava: não se joga comida fora, comida é sagrada, põe no prato só o que você vai comer, porque comida é um alimento muito sagrado. Bom, então quando nós nos reunimos à mesa, que é um ambiente sagrado, e nós estamos ali com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos visitantes, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas conversas e muitas vezes a pessoa nem percebe o peso da palavra. Então, as palavras que nós proferimos, ela tem um peso muito grande. E muitas vezes nesse ambiente sagrado, a pessoa nem percebe o peso das palavras que estão proferindo. Mas é importante lembrar que, segundo a palavra de Deus, as nossas palavras, ela tem poder.
Ela tem poder para edificar ou ela tem poder para destruir. Quando você olha o exemplo de Miriam, que era a irmã de Moshe, de Moisés, ela falou contra o seu irmão. Olha só, ela falou contra o seu próprio irmão de sangue. E como consequência, ela foi atingida por uma lepra. Uma lepra. Deus não poupou ela, mesmo sendo ela, Miriam, uma mulher de Deus. Ela era uma hebreia, mas ela falou mal do seu líder. E quando ela falou mal do seu líder, a consequência foi a lepra. E isso nos deixa bem claro que quando nós usamos a nossa boca para criticar, para murmurar, para destruir o que o outro ou os outros estão construindo, nós atraímos para nós maldições e destruições. Exatamente, quando você está sentado num ambiente sagrado, tão sagrado como a mesa, e você usa aquele ambiente para ficar desconstruindo o que o outro está construindo, murmurando, criticando, falando mal da vida alheia, você acaba trazendo maldição e destruição. E essa maldição não vem pelo diabo, ela vem trazida pelo próprio Deus. Veja que a lepra que Miriam enfrentou foi uma lepra trazida pelo próprio Deus sobre a vida dela. E nos dias de hoje, essa lepra, ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode sim se manifestar de formas de doenças e enfermidades, sim, na vida da pessoa, mas ela também, a lepra, pode representar nos dias de hoje problemas financeiros. A vida financeira da pessoa é atacada. A pessoa se vê num labirinto, trabalha, como diz o livro do Apocalipse, apenas para comer. É um ataque sobremaneira que vem sobre a vida financeira da pessoa. E não adianta a pessoa orar, porque é algo enviado pelo próprio Deus. E aí a pessoa recebe insônia, perturbação mental. Mas, bispo, pode um espírito maligno vir da parte de Deus? A Bíblia fala lá no livro de Samuel 16:16, começa entre o 14 ali, que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul e um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. Então, um espírito maligno, não é que ele era um espírito do inferno que foi atender o pedido de Deus, mas era um espírito punidor. Ele era um espírito punidor que trazia consequências na vida de Saul, ou seja, trazia perturbação mental. E ainda tem mais, a lepra nos dias de hoje, ela simboliza destruição no lar, nos relacionamentos. E o maior ataque dessa lepra não só a destruição do lar nos relacionamentos, mas é na vida financeira da pessoa. A vida financeira da pessoa começa a ser atacada. Então, por isso, é essencial nós vigiarmos no que nós falamos e do que as pessoas falam sobre a nossa mesa. Se você está recebendo pessoas na sua casa, não permita que essa pessoa traga lixo para dentro. Ao se assentar na sua mesa, falar da vida dos outros, da vida alheia, em um ambiente sagrado. A nossa vida tem que ser cheia de graça, cheia de amor e de edificação. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Eu estou falando isso porque um amigo, ele comentou comigo, falou assim: bispo, o que o senhor acha do que aconteceu aí na Assembleia de Deus, o pastor Samuel, a morte da esposa? A esposa morreu e no dia da morte da esposa, ele consagrou a filha dele como bispa para continuar as atividades que a mãe tinha, porque a mãe, a bispa, como que é o nome da mulher? Bom, esqueci o nome da mulher lá, da esposa do pastor Samuel, Keila. A bispa Keila tinha aí uma agenda a ser seguida e com a sua morte repentina, prematura, no dia da morte ele consagra a filha como bispa. E ele dizia assim: mas é certo, acho que talvez a gente no meio da morte consagrar. Eu disse assim para ele: então, tá vendo? Esse é o problema de nós falarmos da vida alheia, de coisas que nós não conhecemos. Bom, primeiro, eu não conheço o pastor Samuel, nunca conversei com ele pessoalmente,
e nunca tive a oportunidade de assistir um vídeo das suas pregações. Sei que ele faz um programa de TV, mas também nunca tive a oportunidade de acompanhar. A esposa também não conhecia, nunca falei com ela e também nunca tive a oportunidade de acompanhar um vídeo de sua pregação. Porém, a Bíblia diz que quando Arão estava prestes à morte, Deus chamou Moisés, Arão e o filho. O filho eles subiram para o monte, e lá no monte Deus falou para Moisés: tira o peitoral sacerdotal de Arão, coloque sobre o filho dele e consagre-o sacerdote no lugar de Arão, porque eu vou recolher a vida de Arão. Arão vai morrer. Então, no dia da morte de Arão, Deus deu a ordem para Moisés tirar o peitoral sacerdotal e colocar sobre Arão. Precisamos entender que o reino de Deus não é igual ao reino dos homens. O reino de Deus, ele nunca vai ficar sem movimento. O reino de Deus, ele nunca vai parar, porque uma pessoa morreu ou deixou de fazer. Deus sempre levantará outra pessoa. O reino de Deus sempre terá alguém preparado para assumir o lugar do outro. Então, eu não tenho nada contra o que o pastor fez. Se ele for usar a Bíblia, ele tem base bíblica para isso. Mas uma coisa é certa: nós não devemos falar da vida dos outros. Isso não é legal. Isso é uma quebra de princípios. Nós temos tantas coisas para falar, como por exemplo do Evangelho do Senhor Jesus, do que Jesus fez por nós, de testemunhos que alcançamos, de milagres que recebemos, e nós perdemos tempo quando usamos esse tempo para falar da vida do outro. E muitas vezes nós estamos num ambiente sagrado, como por exemplo a hora de uma refeição, usando este ambiente para falar da vida de outras pessoas. Ou seja, o motivo, o assunto principal na roda é a vida alheia de uma outra pessoa. Então isso é um espírito maligno, é um espírito do inferno que vem para dentro da sua casa. Para quê? Para trazer maldição e destruição. E como Miriam, você vai viver uma lepra. Vai viver uma lepra, sim. Pois a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não existe como você mudar a sua colheita sem mudar o plantio. É necessário mudar o plantio para poder mudar a colheita. Então, cuidado. A nossa essência tem que ser a essência de Cristo. Nós precisamos refletir no caráter de Cristo. Precisamos ferir no que o Senhor Jesus nos diz, nos ensina, nos capacita. Pense nisso. É muito importante. O homem do bom tesouro do coração tira palavras boas, mas quem tem podridão no coração sempre vai tirar coisas podres do coração e vai falar o que está no coração. Então a pessoa só fala daquilo que está no coração. É assim que você conhece uma pessoa. Jesus falou: de uma fonte de água doce não pode jorrar dois tipos de água. Uma fonte de água doce só jorra água doce. Não tem como jorrar água amarga, salgada, amarga, insalubre. Na fonte aonde tem o Espírito Santo, só jorra água boa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar nesse momento? Vamos fazer esse momento de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra tem nos ajudado a viver uma vida melhor. Nós queremos evitar uma colheita ruim, por isso a Tua palavra tem nos ajudado a plantar coisas boas. Por isso, nesse momento, nós pedimos perdão pelas vezes que nós usamos a nossa boca para murmurar, para criticar, para falar mal dos outros, principalmente de uma autoridade religiosa que o Senhor levantou aqui na terra. Meu Deus, ajuda-nos a ter um coração puro e ajuda-nos a ter uma língua que edifica, uma língua que não destrói, meu Deus, mas uma língua que constrói, que edifica. Que as nossas palavras, meu Deus, venham trazer vida
paz, bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ter o poder, através do Teu Espírito, para mudar os ambientes que estamos. Em um ambiente de fofoca, de calúnia, de difamações, fake news, mudar para um ambiente da Tua glória, com a presença do Senhor junto. Espírito Santo, guia a nossa boca para falar apenas aquilo que agrada a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus Rei e fiel. Deus te abençoe. Shalom.